Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu não vou fazer uma leitura de tarô, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, que eu já vi outras pessoas fazerem, mas nunca fizeram desse jeito, eu vou tentar ver como é que eu dou um jeito de fazer. As pessoas quando falam de tarô, falam, nossa, que difícil, afinal são 78 cartas, né? Como é que a gente vai decorar tudo? Só que muitas vezes a gente não pensa que o tarô tem toda uma lógica. Ele é todo dividido em arcanos maiores, arcanos menores, as cartas da realeza, as cartas copas, ouros, espadas, paus, justamente porque tem um significado em cima disso, tem toda uma lógica, mais do que um significado disso. Quando você entende essa lógica, fracionando o tarô, você vê que não é tão difícil assim aprender tarô. Então, eu vou começar hoje explicando cada uma das 22 cartas dos arcanos maiores e depois eu explico os arcanos menores amanhã. Aí vocês veem se vocês gostaram, se vocês entenderam bem, ok? Então, vamos dos arcanos maiores como uma história. Então, a sua história começa no zero. O zero é o louco. Você vê que ele é um garotinho jovem, ele não sabe quantas ele anda, ele tá com aquele sentido de liberdade, ele vai começar uma coisa e ele não sabe por onde começar, ele tá começando a trajetória dele, né? Isso pode ser traduzido pela trajetória da gente, a nossa trajetória espiritual, né? Quando a gente começa, quando a gente encarna aqui, a gente não sabe como começar. A vida tá aqui pra gente ser vivida. A gente tem que descobrir como é que ela tem que, como é que a gente vai viver. E não são as outras pessoas que vão ensinar isso pra gente, somos nós. É a carta do mago. O que significa o mago? Você ter condição de manifestar o que você quer. Como é que você sabe disso? Porque se você analisar a carta, ele tem os naipes de paus na mão, os ouros, as copas e uma espada aqui. Ele tem tudo o que ele precisa para conseguir o que ele quer. E a carta do mago é justamente sobre isso. De você conseguir manifestar o que você quer, porque você tem tudo que você precisa na mão. É só você fazer aquele trabalho, não só o trabalho físico, mas o trabalho espiritual. Lhe foram dados os instrumentos para fazer isso. Número 2, a carta da papisa. Ela fala muito em termos de espiritualidade, de você se conectar com o seu eu superior. Você vê que ela traz uma bíblia na mão, não é uma bíblia na verdade, né? Um livro. Ela está entre as colunas que de certa forma são relacionadas à maçonaria, né? Esse BIJ, branco e preto. Ela traz até uma coroa que lembra um pouco a coroa do Antigo Egito. Tem a lua aqui, tudo que é relacionado ao oculto, à espiritualidade, ela fala da reconexão da pessoa com o seu eu superior. O número 3 é a carta da Imperatriz. A Imperatriz fala de fartura, abundância, empoderamento, você poder ter tudo o que você quer, ao mesmo tempo que não é uma carta rápida, porque nesse caso nem tanto, mas normalmente a Imperatriz mostra uma mulher grávida, então fala de gestar projetos, começar, apesar de que é o sagrado feminino, né? Veja aqui o glifo de Vênus. Então ela fala muito de você ter condição de manifestar o que você quer, você está empoderada para poder fazer o que você quer. Vai ser um trabalho árduo? Vai. Mas você vai ter condição, sim, seja o que for. Porque ela representa o sagrado feminino. A 4 é a carta do imperador. O imperador, ele é o sagrado masculino. Ele tem mais ou menos a mesma significado que a imperatriz, só que ele é de uma maneira mais austera, uma maneira mais forte. Nessa carta nem tanto, mas normalmente ele tem o glifo de Júpiter na mão, mostrando que ele tem condição, ele é o conquistador, ele é aquele que, se ele tem uma ideia na cabeça, ele vai, ele faz, ele não tem medo, e ele tem condição de fazer isso. Ele é mais ou menos igual ao Imperatriz, só que de uma maneira mais austera. Carta número 5 é a carta do Hierophante ou Papa, dependendo de como traduzem. É uma carta que fala muito de tradição, de coisas sacramentadas de certa forma, de casamentos, de trabalhos formais, tudo que é feito dentro daquelas normas, não vou dizer correto porque o que é correto, né? Mas aquelas formas usuais, aquelas maneiras, como eu poderia dizer,
formais. O Hierophante fala muito de moral, bons costumes, tudo que é dentro daquela maneira que a gente está acostumado. Carta número 6, a carta dos enamorados. Veja que o rapaz tem uma escolha a fazer. Ele tem que pensar ou em algo superior ou que está logo na frente dele. Então, essa carta pode ser relacionada sim a amor, mas ela é mais em termos de fazer uma escolha, seja trabalho, seja amor, seja o que for na sua vida. Você tem que tomar uma decisão, escolher um caminho. Não dá para ficar em cima do muro quando aparecem os enamorados. Carta número 7, a carta do carro. O carro fala muito de sucesso, de você colocar a sua vida no lugar. Muitas vezes, nesse caso, eles estão alinhados, mas muitas vezes essas esfinges ou os cavalos do carro estão olhando cada um para um lado. Então, fala de você saber o direcionamento que você tem que tomar para colocar a sua vida nos trilhos. É literalmente isso. E é uma carta que sempre traz sucesso quando ela aparece. Se você tiver um projeto, alguma coisa, pode ter certeza que ela é uma carta muito rápida, que vai acontecer e não vai demorar muito. Carta número 8 da força, eu acho uma carta muito interessante, porque você vê que essa moça, ela não está fazendo força nenhuma para segurar a boca desse leão aberta. O que significa isso? A força da racionalidade domando os instintos inferiores. Eu acho muito interessante, porque fala em termos da impulsividade. Muitas vezes a gente quer uma coisa do jeito da gente, na hora que a gente quer, porque a gente quer. E às vezes não é assim, então a gente tem que saber usar muito a racionalidade. Veja que ela traz também o símbolo do infinito na cabeça, mostrando que a racionalidade comanda a bestialidade, por assim dizer. E se você quiser que alguma coisa dê certo, não use a força bruta, use sempre a força mental, porque com um bom diálogo as coisas sempre dão. Carta número 9, a carta do ermitão. O ermitão, ele é um mestre, ele é muito recluso, é aquela pessoa que entra dentro de si para procurar as respostas para fora. É uma carta muito interessante, também muito complicada de se colocar na vida da gente, porque se a gente exagera demais na reclusão, a gente pode não conseguir fazer as coisas que a gente quer, mas ao mesmo tempo ela é muito importante, porque a gente só vai muitas vezes a gente só consegue encontrar certas respostas quando a gente olha para dentro e não para fora. A carta número 10 é a carta da roda da fortuna. Ela mostra, dá para ver aqui que tem todas os naipes aqui. Ela fala, é uma das cartas kármicas e ela fala de haver uma mudança brusca na vida. Um acontecimento que pode mudar tudo, por isso que é uma roda da fortuna, algo, a sorte, não digo a sorte porque nada acontece ao acaso, né, mas algo que acontece que você pode não estar esperando e que simplesmente coloca a sua vida de cabeça para baixo. Outra carta muito positiva, a carta número 11, a carta da justiça. É uma carta que, de certa forma, ela é ligada à justiça, obviamente que é a leitura mais óbvia, mas também da lei da ação-reação, lei do karma, né? Tudo que a gente faz volta pra gente. Ela não é uma carta de aviso para colocar medo nas pessoas, mas para a gente lembrar que tudo seja, desde uma coisa mais simples, toda ação tem sua reação. Isso acontece com todo mundo, não importa quem você seja, se você é rico, pobre, bonito, feio, gordo, magro, não importa. Como espíritos, nós somos todos iguais, somos feitos da mesma coisa. Não adianta quem seja, isso, aquilo, aquele outro. Ela é uma carta muito interessante. Carta número 12, do enforcado, ela também é uma carta muito interessante, que ela não é vista como positiva, porque logo a primeira imagem que vem na cabeça da gente é uma carta de sacrifício, né? Afinal, ele está pendurado de cabeça para baixo. Mas se você for analisar, o que prende ele? Uma cordinha que ele facilmente poderia se desfazer dela, não é verdade? E ele não está, se você olhar bem para o rosto dele, ele não está sofrendo.
Ele tá nessa situação porque ele quer. Então, essa carta fala de certos sacrifícios que a gente acaba fazendo, mas conscientemente, porque a gente não tá afim de sair da nossa zona de conforto. É chato a gente ter que fazer isso, mas tem horas que a gente é obrigado, não é? Carta número 13 é a carta da morte. Ela é uma carta muito temida, porque se você olha a imagem dela é de assustar o Cavaleiro da Morte, mas na verdade, muito raramente ela fala de morte mesmo. Acontece, já vi em certas leituras coisas que realmente tinham a ver com morte, mas nesse caso é em termos de transformação. A morte raramente é lida como morte mesmo, ela é a transformação de uma situação que algo tem que morrer para que algo novo possa renascer. Então, muitas vezes nem é tão negativo se você estiver numa situação negativa, né? E essa situação negativa morre, então se torna positiva, porque algo melhor virá. Carta número 14, a carta da temperança. Ela fala muito de paciência. Veja que é relacionado ao signo de Aquário também. Veja como o anjo coloca pacientemente a água de um copo para o outro. Ele não tem pressa para nada, ele não quer deixar que nenhuma gota respingue. Então, normalmente a gente quer a coisa na hora que a gente quer, porque a gente quer, né? E é chato quando não acontece, só que a gente tem que entender que as coisas acontecem no tempo do universo, não no nosso tempo. É ruim a gente aceitar isso, mas é o que é, não adianta. É assim que é, a gente tem que aprender a ser mais paciente com as coisas, porque as coisas vão acontecer no momento que elas tiverem que acontecer. Se for seu, vai acontecer, não se preocupe. A número 15 é o diabo. Ela costuma ser ligada a vícios, medos, tudo de certa forma que for negativo, crenças limitantes, tudo que de alguma forma transforma a pessoa cativa. Veja que ele tem o formato do deus Baphomet, né? E essas duas pessoas, elas estão presas a ele, né? E aqui tem um pouco de fogo, e elas estão presas a ele, não, tá, claro, tem a corrente, mas se elas quiserem, elas têm como se libertar, mas o que as prende normalmente está dentro delas, é um medo, é uma insegurança, uma crença limitante, é algo que subjuga. Normalmente, 99% das casas é uma carta negativa, só se vier em reverso, aí ela é positiva. Número 16 é a carta da torre. A torre fala do momento de desconstrução. O que seria desconstrução? Que nada será mais como antes. Então, a gente tem que aprender a conviver com a nova situação que a gente estiver vivendo, né? Não é porque, obviamente, a gente tem medo do que é diferente porque a gente não conhece, mas o fato de ser diferente não significa que seja ruim, só que a gente não está acostumado com o que está por vir. E muitas vezes, para a gente conseguir construir uma coisa mais sólida, a gente tem que destruir tudo aquilo que estava com algum problema, não é verdade? A carta da estrela, número 17, é uma carta muito positiva, ela sempre fala de esperança, de a sua estrela da sorte, continuar mantendo o pensamento firme no que você quer, porque muitas vezes as coisas não são fáceis mesmo, mas não é porque elas não são fáceis que você vai desistir, né? Você tem, fala de amparo espiritual, fala de você, que a espiritualidade está do seu lado para você conseguir, é literalmente a estrela da sorte. Eu fico muito feliz quando essa carta aparece, porque ela é uma carta muito positiva. Carta da Lua fala de sonhos, conexão espiritual, um pouco de dúvidas, o que é obscuro, que você não vê claramente. Não é uma carta negativa, é o oposto do Sol, mas eu não a vejo de uma maneira negativa. Porque eu, pelo menos, eu sou de signo de Câncer, então a Lua me rege. E a Lua de todo mundo, seja no signo que estiver, ela costuma reger os sentimentos, né? Não é porque obscuro que é negativo. Então, ela muitas vezes é tida como uma carta negativa, mas eu pessoalmente não considero dessa forma. O 19 é a carta do Sol. A carta do Sol, ela é positiva de uma maneira que, mesmo que ela estiver em reverso, ela continua sendo positiva, porque ela fala de
Você tá se sentindo pleno com você mesmo, com as outras pessoas, você tá irradiando como o sol. Então ela é muito positiva, qualquer jogada que aparece só, você pode ter certeza que você tem amparo espiritual, que vai dar tudo certo, não importa quão ruim esteja a situação, no fim vai acabar dando certo. Ela é muito positiva, uma das mais positivas do deck. O número 20 do julgamento é outra carta que assusta as pessoas, porque a gente vê esses mortos revivendo, né? Mas o que quer dizer isso? É literalmente um renascimento, você voltar melhor do que você era. Depois da desconstrução toda da torre, de você ter passado por muito sofrimento, nem o sofrimento fica para sempre. Uma hora você vai voltar e você vai voltar melhor, mais forte, vai ter outros aprendizados. E você vai voltar melhor do que você era. As pessoas ficam com medo quando aparece, mas não tenha medo. No fundo, infelizmente, ela tem aquela coisa de dor dentro dela, mas a dor nunca dura para sempre, ela sempre vai trazer algo melhor. Por último, a carta número 21 é a carta do mundo. O que quer dizer a carta do mundo? É a finitude. Você vê que é um círculo perfeito, esse aqui em volta da moça chama Ouroboros, que é o infinito, né? Ele tem um signo, um símbolo de cada signo, representando cada um elemento. Ela é a finitude, ela é a completude, ela mostra que, fechando um ciclo, você aprendeu tudo que você tinha que aprender, você conseguiu tudo que você queria, você está pronta para a próxima fase da vida. É tida como a carta mais positiva do deck junto com o Sol. Ela é mais uma daquelas cartas que quando aparece, você sabe que vai dar certo, você vai ter sucesso em qualquer coisa. Gente, então é isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura dos arcanos maiores, uma explicaçãozinha básica de cada arcano. Amanhã eu me comprometo a fazer uma explicação bem didática dos arcanos menores, também usando o deck do Rider-Waite, porque eu acho que quando a pessoa estiver aprendendo a ler tarô, não adianta querer aprender com um deck muito difícil. Tem que ser um bem explicativo, que você possa olhar as imagens, enxergar pelas cores, pelas imagens, o que tem, os detalhes. Eu acho muito interessante a pessoa poder olhar isso e já logo entender. Amanhã eu vou fazer os arcanos menores, espero que vocês gostem. Se inscrevam, deixem seu comentário, deixem seu like, compartilhem. Assim, quanto mais pessoas puderem ter acesso ao canal, mais a gente pode postar, pode ensinar, pode estar mais a ver com o que vocês querem. Muito obrigada, até amanhã.